Você tem que ter uma relação com as pessoas que seja uma relação decente. Então nós estamos vivendo um mundo muito polarizado, que as pessoas não aceitam opiniões contrárias. Então a gente tem que voltar a criar um mundo em que a gente consiga ter opiniões diferentes. E eu costumo dizer, quando a gente começa a ter alguns amigos, a gente vai discutir e não vai precisar convencer o outro, certo? Eu posso continuar tendo a mesma opinião, você pode continuar tendo a mesma opinião e não tem problema nenhum. Mas eu acho que esse lado humano e como você trata as pessoas, como você lidera, é muito importante. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias da TI. Através de conversas informais com empresários executivos do setor, fazemos uma viagem pelo tempo para que você fique sabendo mais sobre as tecnologias da informação e suas histórias, contadas não por mim, mas por quem realmente faz acontecer a TI nesse nosso Brasil. Eu sou Miguel Petrilli, sócio fundador do IT Fórum, e hoje tenho o enorme prazer de receber aqui, na Sala Viva do Distrito Itaqui, amigo de longa data, contemporâneo, né? Uma palavra que na minha idade é até difícil de falar. Engenheiro de produção pela Universidade de São Paulo, ele fez Poli, eu fiz USP lá em São Carlos, mas nos formamos ali. Então vocês imaginam quanta história Silvio Genesini vai ter para nos contar. Seja muito bem-vindo ao Histórias da TI, Silvio. Miguel, muito obrigado, um prazer estar aqui, uma honra ser convidado e participar contigo, amigo de longa data e com tantas coincidências que nós temos na nossa vida, né? A gente tem uma vida aqui não só de idade, mas de experiências muito parecidas. Então, sem dúvida. É um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. Muitíssimo obrigado. E para Silvio Genesini normalmente dispensa apresentações, né? É daqueles executivos de uma carreira brilhante, mas eu vou falar alguma coisa sobre o Silvio que talvez vocês não conheçam. Obviamente todo mundo sabe que ele teve os seus 26 anos de Accenture, depois foi presidente da Oracle por mais uns 5, do Estadão por mais uns 3 anos, e hoje ele é um consultor em vários conselhos de empresas de todo tipo, de todos os setores da economia brasileira, e ele também é investidor de provavelmente mais de uma dúzia de startups. Então, muito conhecido. Mas eu vou até pegar a minha colinha aqui, porque como vocês sabem de outros episódios que já gravamos, o foco aqui é no Silvio Genesini, pessoa física. Nós vamos falar, obviamente, de todas as empresas pelas quais ele passou, mas o foco é quem é o Silvio Genesini e o que ele pode trazer para que sirva de exemplo para todos os que estão nos assistindo. Silvio Genesini nasceu em 52, eu nasci em 53. Como vocês podem ver, 53 choveu mais que 52, olha o resultado, a safra de 52 foi muito melhor, né? Deu vinhos melhores, como a gente fala, não é mesmo, Silvio? Caipira também do interior, que nem eu, menos caipira, porque eu nasci em São Carlos, isso está a 220 quilômetros. Você nasceu em Itapetininga, que está 170 quilômetros, mas São Carlos é muito maior e muito mais importante. Se de caipiricidade, como a gente brinca, é a distância da capital, né? Então, o sotaque é bem parecido. Aquele que nós tivemos, não os temos mais. A gente fala a porta, leite quente. Verde, você é verde porque ele torce por Parmeira.
Palmeiras, que hoje em dia... Vamos aproveitar, Ó, antes que piore. você tá muito bem. Eu torço para o Santos Futebol Clube e quando a gente era jovem eu tive meus áureos tempos com Pelé. Bons todo tempos, mundo, né? é. Com certeza. Silvio Genesini é casado com a Valéria Sosca, que do nosso mercado muitos devem conhecer também. Ele tem 2 filhos, o André com 52 anos, a Letícia com 38 anos, tem 2 enteados gêmeos, o Bernardo e a Luísa, com 25 anos, e tem 2 netos, né, do André e da Letícia, o Leonardo com 5 anos e a Ana com 3 anos. Então, dos 70 e poucos anos que nós temos, né, até os 3 anos você está convivendo. Como é que é isso, Silvio? Todas Fala pra as gente. gerações. Essa gama toda de gerações. Miguel, é uma experiência maravilhosa, né? Porque a boa coisa de viver bastante e ter uma vida longa, tem várias coisas que não são tão boas, é que você convive com várias gerações. E no meu caso, eu estou convivendo com filhos, então o meu primeiro filho, que tem mais de 50 anos de idade, eu tive por um acidente, engravidei, né, com 19 anos. Então, com 19 anos eu já era pai. Lá em Itapetininga ainda? Em Itapetininga. Olha só. E tendo que resolver a vida. Então, você já te conta o que eu tinha que fazer para... Porque você ainda estava fazendo engenharia, ou nem é? Não, e tive que fazer cursinho, comecei a fazer cursinho. Criando uma criança. Criando uma criança. O André. E eu tinha que passar numa faculdade pública que não pagasse, porque a minha família não minha mãe é professora, meu pai trabalhava, era funcionário público, trabalhava no IBGE, então eu tinha que passar numa universidade pública e tinha que arranjar um emprego que fosse minimamente decente. E esse emprego minimamente decente que eu arranjei foi o Banespa. O pessoal mais novo não vai nem saber, mas era o Banco do Estado de São Paulo, comprado pelo Santander já. Comprado pelo Santander. E o Banespa e o Banco do Brasil eram 2 empregadores muito bons naquele tempo. Muito. Eles pagavam mais do que a média do que pagavam os bancos. Você trabalhava bem, era uma experiência de trabalho boa e permitia você suportar a sua família. Mas eu tinha uma coisa mais complicada ainda, porque eu tinha que passar no Banespa e tinha uma prova que era complicada. Para ser admitido como funcionário do Banespa? Porque era quase como se fosse funcionário público. Banespa, quase um concurso público. Isso, praticamente não demitia. Então você tinha que saber datilografia. Opa, eu aprendi isso. E contabilidade. E eu devo muito à minha mãe, porque a minha mãe falou para mim que eu tinha que aprender datilografia com todos os dedos. Então até hoje eu faço no computador, eu uso até o minguinho para digitar. Ninguém mais, todo mundo usa 2 dedos. Não, mas o Enter eu dou com o minguinho ainda, também faço isso. E fiz técnico de contabilidade. Olha. Então, quando eu fui fazer o concurso do Banespa, eu falei, mãe, muito obrigado, certo? Você definitivamente... Eu não acreditava, não queria... Negócio chato de datilografia que ninguém mais... Não, mas eles não sabem, porque punha-se uma cartolina... Você estava aqui no teclado, punha-se uma cartolina para você não olhar. Não olhar no teclado. Você tinha que olhar o que estava sendo escrito. Na verdade, né? Você tinha que olhar o papel aqui do lado, porque a tela e a máquina de escrever era aquele papel subindo pelo aquele rolo. Isso. Então tem gente que fala do início de TI, a Assembly, todas as linguagens. Eu fui mais ainda, eu fui da máquina de datilografia, e que me permitiu entrar no Banespa. Eu precisava ir para o Banespa e ir trabalhar à noite no Banespa, porque eu tinha coisa, porque a faculdade era de dia. Tinha trabalho remoto para você poder estudar? Zero de remoto, eu fazia no Banespa das 7 da noite à 1 da manhã, e em geral entrava na POG 8, variava com o dia 9 da manhã. Então eu dormia pouco, e ainda de vez em quando, juventude tem essas coisas
boas, né? Eu saía com os amigos que trabalhavam para comer uma pizza, comer Ainda por uma cima. feijoada ainda por cima. Então a minha vida, eu comecei com uma vida complexa. E eu brinco, Miguel, que eu não tenho nenhuma lembrança desse instante em que eu dizia, eu sou triste, eu sofria, o mundo... Não reclamava. Zero, não tenho. Minha ex-mulher também não tem. Criamos esse meu primeiro filho, e daí veio todos. A Letícia veio 15 anos Veio bem depois. Depois, hoje tem 2 netinhos de 5 e 3, e tenho 2 enteados do meu casamento com a Valéria atual, de 25 anos. Um fazendo cinema em Boston, que é uma coisa completamente diferente. No nosso tempo, não. O cinema, até agora, quando ele foi falar para a mãe que ia fazer cinema, a mãe, não sei se está... Mas no nosso tempo a gente fazia... Advogado, engenheiro ou médico. Ou médico, ou não fazia nada, certo? Não tinha nenhuma outra alternativa. Então eu escolhi fazer engenharia, mesmo tendo uma vontade. Eu sempre fui bom de matemática, graças a Deus, que permitiu... Você era o CDF, que a gente chamava antigamente, aquele cara que só tirava 10? Fica à vontade, que eu fui um desses, entendeu? Eu era popular na escola, fazia muito esporte, mas eu só tirava 10. Eu era. Os meus amigos me chamavam de Vamos traduzir o que isso quer dizer, a maioria das pessoas pode ser que nem entenda. Sabe aqui, mas eu era integrado nos meus amigos, tanto que os meus amigos de Itapetininga, que é um grupo de mais ou menos 30 pessoas, deram o casamento, são meus amigos até hoje. Olha só. Então a gente criou uma relação. Então eu era o CDF, mas não era o nerd retraído. Nem existia essa palavra nerd, né? Não tinha, eu era o equivalente. Eu era mais tímido, obviamente, naquela época. Tinha uma timidez que eu fui perdendo com o tempo. Mas eu era integrado, eu gostava das conexões e do social. Então eu vivo hoje e fico muito contente de viver com todas as idades. E é muito bom, e é completamente diferente, né? O pessoal que está aqui nos filmando aqui sabe que cada geração tem uma perspectiva, tem uma característica, tem valores diferentes, tem relações com a vida diferentes, e a gente aprende muito lidando com todas essas gerações. Convivendo com todos, né? Todas as gerações. Agora, você falou de já estava trabalhando, você tinha uma criança em casa para cuidar. Como é que foi passar no Mapofei, que você vai lembrar disso, que você também o fez? Isso. Para quem não sabe, Mapofei era um vestibular Mauá-Pog-Fei, que era para entrar na Mauá, na Poli incluía a Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, na Escola de Engenharia de São Carlos, que é onde eu estudei, aonde eu nasci. E a FEI, né, Faculdade de Engenharia Industrial, não existia vestibular unificado, não existiam testes, né, Silvio? Tinha que redigir a prova, responder 10 questões de física, química, matemática. E mais uma redação. A redação tem até hoje, né? Como é que você conseguiu... Então, foi um sofrimento. Gerenciar isso tudo, vamos usar essa palavra. Porque naquela época, o pessoal que está aqui vai achar que nós dois somos dinossauros, e somos mesmo, então tudo bem. Tinha clássico e científico. E o normal para as professoras. Então eu escolhi fazer científico. Esses nomes não tem mais. Não, hoje é ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, né? Os nomes mudaram completamente. Eu fiz científico também. E o meu científico em Itapetininga era um científico fraco, com exceção do meu professor de química, que era muito bom, certos outros eu não tinha uma preparação para fazer o vestibular. Você fez cursinho? Eu tinha que fazer cursinho. Eu vim fazer o ângulo. Eu entrei no ângulo. O ângulo é aquelas classes dos 200 pessoas. Eu lembro, auditórios grandes lá, que os professores eram artistas, eram ótimos. Para você ter 200 pessoas prestando atenção em você, eles cantavam, dançavam, contavam piada, faziam tudo, eram muito bons, senão... não bastava conhecer da matéria, né? Não, zero. E aí eu entrei e me achei a última das criaturas, porque tinha gente repetente, gente que parecia que sabia muito mais do que eu. Eu falei, pô, eu nunca vou saber, nunca vou passar aqui.
Tinha muito japonês, Cheio asiático, de chinês. japonês, Porque esse era o nosso... A gente sabia que os asiáticos eram muito sem disciplinados. nenhuma São até hoje. São até hoje e eram muito bons, né? E como é que era o cursinho? Acho que você ia se lembrar. Você fazia uma prova e te classificava. Você ia para a classe A, Isso. B ou C, dependendo da nota. E aí quem estava na A era mais puxado lá, e quem estava na Z lá era menos puxado. Então eu estudava que nem doido ali. Estava numa república que a minha mulher não tinha vindo para cá ainda. Entendi. Estava esperando para vir. E eles não estudavam nada, mas eu estudava. Até que na primeira prova eu fui para a classe B. Eu falei, pô, então eu sou melhor, não sou tão ruim. Na segunda prova eu fui para A. Opa! E aí eu percebi que eu não... Tenho alguma chance de passar nesse... Não, esse pessoal que está fazendo farra, bagunça aqui e tal, eu vou fazer. Na terceira prova eu era o 10º do coisa. Então eu era CDF. Já virou. Mas eu tinha essa pressão de que eu precisava, vamos dizer, passar no cursinho, passar numa POG, numa faculdade que não pagava, porque eu não ia ter condição de criar família, filho e tudo se eu não fizesse. Então eu tinha uma pressão para poder fazer. E a gente sabe que na vida, que o pessoal, a pressão é fundamental. Ajuda. Ela não é ruim. É fundamental. Ela te cria uma angústia, mas é uma angústia normalmente positiva e que te ajuda. Então eu fiz o cursinho todo e passei na POG. E ainda fiz o ITA. Teve a recompensa. Ainda fiz o ITA. Você passou no ITA também? Passei no ITA. Eu aí fiz. E aí o ITA eu passei na segunda chamada. Mas não podia fazer ITA naquela época quem era casado. Eu não sabia disso. Não podia, porque você tinha que morar... Em São José dos Campos. Morava dentro da escola, lá no CTA, da Aeronáutica. Então não podia. Aí eu falei, pô, mas não tem uma exceção? Não... Deixa eu fazer o ITA, porque o ITA... É só casado, você já tinha filho? Tinha filho. O ITA era considerado superior, né? Era os caras fora da curva. Fora da curva. Não me deixaram fazer o ITA. Eu fiz a POG, mas fui muito contente na POG. Então a POG foi uma experiência muito boa. E fiz bem a POG. Comecei como todo mundo mais sério e acabei como todo mundo mais vagabundo. Então, é normal. Normal, fiz o meu trajeto total. Mas me diz uma coisa, será que de repente essa pressão que você teve pela conjuntura da sua vida naquela época, você não tinha patrocínio, né? Não tinha nada disso, será que isso pode ter te ajudado a dosar a pressão que você pôs depois nos seus liderados? Porque a pressão é muito boa, mas tem aquele gráfico, todo mundo conhece, você vai aumentando a pressão, produtividade de um lado, pressão de um outro, você aumenta a pressão, a produtividade cresce, mas chega num ponto de inflexão que se você aumentar muito a mais, ela despenca porque dá o que hoje se chama de burnout. Burnout, que está super na moda. Ou o que for, né? Isso te ajudou, ter tido essa experiência de vida, ter passado por isso te ajudou como executivo lá na frente, você diria? Me ajudou muitíssimo. Me ajudou a minha temporada em Itapetininga, que eu chamo que foi a meus anos de formação. Foram os anos que eu uso o verso do Gilberto Gil, que me deram régua e compasso. Régua e compasso para o mundo. Eu aprendi muita coisa de humana, humanística. Boa parte da minha formação era uma época aí para o pessoal que era uma época de ditadura, então tinha muita discussão política. Foi difícil. Estava no meio das discussões políticas ali, que não era fácil, me deu essa formação. E o fato de eu ter que resolver por mim próprio um problema que era estudar, trabalhar e tocar uma família, que era uma pressão, me deu uma condição de aprender a resolver problemas complexos e difíceis sem que você faça disso um desespero, sem que você faça disso um grande problema. Então, isso se eu falo alguma coisa que você acha que você faz bem, que eu vou falar algumas coisas modéstias as favas aqui, e quem me conhece depois pode conferir se está certo ou não, mas eu sou um bom resolvedor de problemas, quando os problemas aparecem, e esse tempo foi bastante bom. E ajudou nisso que você falou também. Eu me considero um líder,
um supervisor, um gerente, um diretor, que consegue juntar bem a parte de execução, que é muito importante, a gente sabe disso, com a parte de que você precisa ser um líder que seja um líder carismático, um líder que as pessoas queiram trabalhar com você. Porque se você dá uma missão difícil, e as missões empresariais são normalmente difíceis, e as pessoas têm pressão, mas elas não acham que o técnico do time é um bom técnico, eles não jogam no seu time. Então essa foi, Miguel, de verdade, a minha formação de vida foi os 4 anos de Itapetininga, que me deu regra e compasso, e eu ter que resolver o problema, trabalhar no Banespa à noite, num centro de processamento de dados, e fazer a faculdade foi definitivamente, criou o que eu sou. Certo? Para o bem e para o mal, porque deve ter coisas que Com certeza. Eu não faço bem também. Fazendo uma analogia aí com o futebol, um grande esporte, né, nacional, você diria que isso tudo te ajudou a se tornar um Abel Ferreira, já que você é um palmeirense? Que está lá há 5 anos e que né, tem esse carisma todo e tem a confiança do time, porque os outros times, o meu, por exemplo, cara, eles não fazem nada, não acreditam, derruba o técnico. Foi isso? Fazendo uma comparação com o Abel, aqui palmeirenses gostam de falar do Abel. Quer dizer, o Abel tem algumas coisas que é o nível de envolvimento dele, a capacidade dele montar as equipes, dele montar e desmontar equipes e resolver aqui, que é muito bom. E o pessoal percebe que ele, à beira do gramado, ele está participando, exageradamente. E eu também faço algumas coisas exageradas. Skin in the game, como se fala hoje. Leva cartões amarelos e vermelhos, provavelmente mais que todos os técnicos que estão jogando. Eu provavelmente já levei cartões amarelos e vermelhos igualmente, que é a hora que você tem que jogar. Você está tão... Skin in the game. Skin in the game. Então, na pressão e no coisa que você exagera. Eu confesso que muitas vezes exagerei. Com o tempo e com a idade, você exagera menos. Você tira esses... Eu diria que eu era mais rude. A gente aprende, né? É a maturidade, né? Esse é um termo bom. Agora, você sai da Poli e já entra na Arthur Andersen, que era o que... Não era Accenture naquela época. Accenture... Estava na transformação, né? Que você se formou em 70. Eu me formei em 77, você formou em 76. 76, então, os meninos que estão aqui... Não eram nascidos. Mas, de qualquer forma, você entrou direto para uma grande consultoria desse tamanho? Não, no final, você deve se lembrar, na produção, você tem o seu trabalho de formatura. Você faz, O meu trabalho de formatura foi feito na companhia União dos Refinadores, Copersucar, que era a Copersucar. Então eu fiz o último ano um estágio da Copersucar com um chefe que eu gostava muito, muito carismático, então eu fiquei lá. E muitos dos meus amigos, quando se formaram, foram para Andersen. Fizeram o processo da Andersen, que estava no início de transformar a área de consultoria da Andersen em algo mais ambicioso. Então, estava começando a contratar de escolas como POG, como ITA. Iam dentro da escola buscar. Fizeram isso comigo lá. Exatamente. Iam dentro da escola e aceitavam. Criar uma elite, de certa forma, para poder fazer. Então, meus amigos, 5 ou 6 dos meus amigos, foron trabalhar na Andersen naquela época. Eu fiquei, porque eu gostava do meu chefe, na Copersucar. No primeiro ano. Então, o meu primeiro emprego, de verdade, o meu primeiro foi o Banespa, e aí eu tranquei o Banespa. Quando eu tranquei o Banespa, era muito interessante. Eu fui contar para minha mãe, que eu tranquei e pedi licença remunerada. Ela achou que você estava louco. Não, eu estava louco, falou, meu filho, ela tinha 2 irmãos que fizeram carreira. O sonho era trabalhar no Banespa? Fizeram carreira no Banespa. Para ela, esses tios, os meus tios e irmãos dela, eram o exemplo de pessoas bem-sucedidas.
E ela falou, não, como é que você vai fazer isso, meu filho? Não pode sair do Banespa, vai perder, tem estabilidade, não vão te demitir, paga bem. Aposentadoria, todas as coisas. Eu falei, mas, pois é, eu fiz uma licença sem vencimento, para ter certeza, mas eu acho que eu não vou voltar. Ela chorou. Então eu tive que, foi a minha primeira decepção com a minha mãe, que eu fiquei na Copersucar. E aí, no final do ano, os meus amigos ligaram para mim e falaram, olha, tem recrutamento de novo. Olha só. Você podia vir na Anderson, Anderson Consulting. Na Anderson Consulting. Só para explicar um pouquinho, um rápido parênteses, Arthur Andersen é a grande empresa de mais de 100 anos, tal, mas a partir de 1950, se eu não me lembro, começaram a fazer a parte de consultoria, e depois teve uma época que todas aquelas grandes Big Four, né, isso passou por todas elas, KPMG, Deloitte, Ernst Young, toda a Price, né, que fazia auditoria, né? Fazia auditoria, tinham que separar a consultoria da auditoria, e aí a Andersen Consulting passou a ser essa empresa, e a Accenture já veio nesse século, né, o nome Accenture. Foi em 2000. Que seria onde você seguiu uma separação em 2000. Consultores e auditores, num processo de arbitration, ali, de separação, e aí mudou o nome. Você falou para sua mãe que você ia ser um consultor. Você não falou que você ia trabalhar com vendas, como eu fiz com a minha mãe, e ela falou, você não fez engenharia para ser vendedor, meu filho, né? Que era o trauma das mães daquela época. Eu disse que eu primeiro na Copersucar que eu trabalhava meio como engenheiro, e depois que eu ia ser consultor, mas nada disso a convencia, porque consultor não significava nada para ela. Verdade. Consultor é o quê? O que você faz? Consulta o quê? Médico? O que você faz? Não tinha. E aí eles me chamaram e eu fui fazer a entrevista. A entrevista da Anderson naquela época é uma entrevista muito interessante, porque eles faziam num hotel uma primeira entrevista e depois você passava um dia inteiro dentro da Anderson lá, em que almoçava com eles, várias pessoas falavam com você, eles concluíam no final do dia. Entre a primeira entrevista e a segunda, uma amiga minha que trabalhava lá falou, Silvio, dá para você ir de terno? Olha como é que nós estamos aqui hoje agora, certo? Dá para você ir de terno? E gravata, né? Paletó, gravata. Paletó, gravata. E o meu único terno era o terno que eu tinha casado. Casado lá, grávido, e não tinha mais terno. Então, você tem a vantagem que você nunca mudou de peso, então ele ainda serve até hoje, né? Não, eu tive que comprar outro terno. Eu fui comprar um terno para poder fazer e aí, ao final do dia, eles me fizeram oferta e contrataram. E aí, essa é uma diferença importante. Como é que eram as contratações de empresas desse tipo? Todos nós passamos. Eles falaram o seguinte, você aqui é uma estrutura up or out. Então, você tinha que fazer a carreira ou ir embora. Você não tinha coisa. Mas se você fizesse a carreira, em X anos você virava analista, depois tinha um plano de carreira bem estabelecido. Você virava gerente sênior e podia ser sócio, que era sócio mesmo. Naquela época que era... Tava, né? Você comprava ação e tinha participação. Eu falei, maravilha. E ainda, vamos treinar você. E parte do treinamento vai ser nos Estados Unidos, uma escola perto de Chicago. Melhor ainda. E o meu inglês era quase inexistente. Sério? Você não tinha feito um intercâmbio, você não tinha ido morar nos Estados Unidos como eu, por isso que eu atrasei um ano na escola, que eu passei um ano no programa de intercâmbio, isso em 71, Silvio. Exato, não, eu tinha feito cultura inglesa, que tinha naquela época, era um dos cursos, acho que não tem mais cultura. Tem, tá, opa, aí é bom. É bom. Então eu fiz aqui, então meu inglês não era suficiente para poder fazer, mas eu falei, mas legal, vou aprender. Então, a Anderson e a Accenture foi, vamos dizer, o core, o centro da minha formação. Por todos esses anos, eu fiz 26 para 27 anos na coisa aqui. E você seguiu up, porque alto não era uma opção, então up. Fui promovido a sócio antes da época. Então prazo pré-estabelecido. A minha veia CDF funcionou também dentro da consultoria. Você levou a sério a carreira? Eu levei a sério a carreira e eles foram me promovendo. Então eu hoje tenho uma conexão com a Accenture ainda
e é a minha formação profissional. Eu sou um consultor, o resto veio depois. Mas aí deixa eu brincar um pouco com você. E meus amigos consultores que me perdoem, obviamente, conheço vários, não, é uma profissão realmente muito interessante sobre todos os aspectos. Só que ela é criticada pelo fato de que você vai na empresa XYZ, entendeu? Leva o seu conhecimento, não só o seu, mas de toda a infraestrutura que você tem por trás. Como você falou dos Estados Unidos, uma Accenture hoje deve ter centenas de milhares de funcionários no mundo. 800 mil funcionários. Imagine 800 mil funcionários no mundo. Então você tem realmente muito conteúdo. Mas na hora de... A grande reclamação do lado de cá é na hora de fazer acontecer, o consultor chega e fala, aí é contigo? Não é bem assim, mas me explica como é que era isso. Não. E foi isso e a pergunta é, foi isso que te levou a querer sair da consultoria e ir tocar realmente o bumbo numa empresa como a Oracle, por exemplo? O Miguel, que é muito gentil, não está querendo contar as piadas de consultores. Melhor não. Tem muitas piadas de consultores, como tem de advogados. Tem. Algumas curtinhas piadas de consultores. E a gente faz piada com um arquiteto, né? Porque nós somos engenheiros. Também, exatamente. O consultor diz que consultor é o cara que te empresta o relógio do cliente para dizer as horas para ele. A outra coisa, eu sabia, essa é muito boa. A outra coisa é o cliente chega para o consultor e pergunta: que horas são? O consultor responde: que horas o senhor quer que seja? Então, essas são as curtinhas que dá para contar, tem outras. E são as de salão, né? As de salão tem outras muito interessantes. Mas é verdade. Uma das coisas, por exemplo, se eu, voltando atrás, eu seria consultor menos tempo na minha vida. O consultor agrega valor. Claramente, senão não defenderia, não passaria tanto tempo. E a Andersen Accenture foi uma das consultorias que foi para a execução mais cedo do que as outras. Ao contrário das McKinsey e Bain, que eram mais estratégicas, então ela implementava ERP, e hoje, inclusive, tem empresas, assim, back-office, coisa aqui, então é uma empresa mais de execução. Mas mesmo assim, eu queria ter, para mim era insuficiente. Eu queria ter uma carreira, e eu sempre fui uma pessoa mais generalista, e de gostar de ter mais experiências do que menos experiências, que é o que eu recomendo para todos os jovens hoje, que não têm uma vocação certa. Então eu queria ter o outro lado do balcão, que era ser diretor, CEO, executivo de uma empresa onde você tocava todas as coisas. As empresas internacionais de tecnologia, vocês vivem muito, são muito matriciais. Total, o marketing reporta para fora, o RH reporta. Quem tem só 2 chefes numa multinacional já pode se dar por feliz. Não, na hora que eu tinha 5 ou 6 chefes. E uma das coisas, eu vivo bem com esse mundo onde o poder é compartilhado. Eu não tenho esse problema. Então, eu estou me elogiando de novo. Mas isso é muito bom. Está me escutando. Porque tem gente que não... Que sofre com isso, eu vou lá e componho, entendo que o poder é compartilhado. Mas eu gostaria de ter uma estrutura onde eu fosse o CEO de todas as unidades. RH, finanças, operações e todas essas coisas. Então, a Oracle foi uma primeira, mas ainda em tecnologia é ainda matricial. É muito matricial. É ainda matricial, né? Mas... 5 anos lá, Silvio? 5 anos lá, 5 ótimos anos. Muito contente, só saí de lá pela... oferta do Estadão, que era uma oferta totalmente sui generis. Eu brinco que quando o Red Hunter me ligou para falar do Estadão... Você deu risada? Eu falei, Silvio, é o Silvio Santos, é o outro cara, você errou de número, alguém entendeu o número? Nada contra o Estadão, mas sair de uma Oracle, né, uma multinacional, com toda a estrutura que tinha para ir para uma empresa familiar, né, Isso. Silvio? Com dono, né? Isso. Então... Mas quando perguntam, você vê que foram só 3 anos e meio, qual foi a melhor experiência profissional que você teve na vida? Foi o Estadão. Sério? Foi o Estadão, foi a melhor experiência profissional. Eu decidi sair, não ficar
por razões de governança e pela recomendação de trazer alguém da família de volta, que eu acho que ficou até agora e fez um trabalho excepcional, o Chico Mesquita. Você fez esse Fiz a phase-out e fiz a solução e sou amigo deles até hoje, e tudo. Não tinha condição de ser uma pessoa de fora naquele instante, precisava ser uma pessoa da família que mandasse no administrativo e na redação. Eu era uma pessoa que só mandava no administrativo. A redação estava separada? Separada. Agora que você põe alguém da família, manda na redação também. E não dá para transformar uma empresa de mídia, a não ser que você transforme também a redação e o conteúdo. Hoje é muito claro para todo mundo. Nós somos uma empresa de mídia, então, como diria o americano, tell me about it, né? Quer dizer, exatamente. Me conte Vocês isso, né? A gente bem. sabe como é que funciona. Então, é verdade, eu queria ser e teria feito antes. Eu só não fiz antes porque a Andersen, a Accenture, abriu o capital e aí você recebia as suas ações. Como você era sócio, verdade? Era sócio, recebia as ações em ações da Bolsa, que subiam muito, mas tinha um vesting, então tinha um período... Listaram em Nova York, na NYSE? Listaram em Nova York então eu fiquei um pouco mais de tempo na Accenture, feliz, não tinha nenhum problema em ficar, mas eu teria feito uma carreira mais diversificada do ponto de vista de experiência e menos consultor, se eu fosse voltar. Nada contra os consultores, são todos meus amigos, adoro, é a minha formação. Nada, e as brincadeiras aqui com o Estadão também, não tem nada. Zero. E com o empresa de mídia, nós somos, né? Então... E o Estadão é um dos jornais que é o alicerce da democracia, muito importante aqui, de ter uma longa vida, com todas as dificuldades que os jornais têm hoje. Então, eu assim, nenhum arrependimento. Algumas coisas eu teria feito antes do que eu fiz, mas nenhum arrependimento do que eu fiz. Isso tudo pelo fato de que você falou de ser mais diverso, de não ser um especialista, de ser mais um generalista, né? Isso eu acho que vem de mais tempo atrás, porque eu também sou um generalista, nunca me vi... Fiz engenharia por vários motivos, mas fiz engenharia de produção, que já era uma coisa... Que fugia da engenharia. Que fugia de você ser um calculista, de você ficar em cima da prancheta, de projetos, já tinha economia, tinha administração, você lembra daquilo? Tinha até direito, quer dizer, eles preparavam um cara para ser um executivo. Esse seu generalismo, não podemos usar esse termo para não confundir com generais, mas essa sua vocação para o generalista é que te levou, inclusive, a ir para o Estado e depois a estar onde você está hoje como consultor de empresas de todos os setores da economia e também investir em startups de vários setores também, né? É isso, Silvio? É isso sim, Miguel. Eu acho que ser generalista está no meu DNA. Desde eu fazia humana, depois eu fiz exata. O meu nível de interesses e de leituras é muito vasto. Então eu tenho mais prazer quando eu estou tratando de mais coisas. Com o Estadão eu mudei completamente, indo para a mídia, era outro tipo de desafio. E a hora que eu saí do Estadão, como a decisão foi minha, e eles me pediram para ficar 3 ou 4 meses, eu tive 3 ou 4 meses que eu tive que pensar o que eu ia fazer. E eu estava completando naquela época 60 anos de idade. E você sabe que os números redondos merecem uma celebração, mas pesa nos ombros, verdade. Tem um impacto danado na sua vida. Então, o que eu vou fazer? Eu falei, eu não quero mais ficar com uma coisa só. Então, eu quero montar uma coisa que seja uma coisa múltipla. E montei exatamente o que eu estou fazendo até hoje. São 13 anos nessa fase, para ter uma ideia, que era fazer conselho de empresas grandes,
né, que eu nunca tinha feito, que é uma experiência completamente diferente, porque você não é executivo, você faz parte de um colegiado. Como conselheiro de administração ou mais consultivo? Eu comecei como conselheiro de administração. De administração mesmo, aí é o skin in the game de novo, né? Alguns eu fiz como consultivo, até hoje faço alguns como consultivo, mas a maior parte foi conselheiro de administração, com todas as responsabilidades, Ônus e os horas, os ônus e o bônus que tem. E a outra coisa que eu falei, eu não quero só isso, eu vou começar a investir em startups. Então eu montei um método de investimento que eu mesmo invisto em menos startups do que se eu pusesse dinheiro num fundo, normalmente com uma participação menor, às vezes os fundos entram, mas eu tenho uma conexão maior com os fundadores das startups e com o que eles estão fazendo. E isso eu sempre recomendo, assim, se precisa de uma recomendação para quem está na carreira num determinado nível, já que ganhou uma certa maturidade, tenha uma conexão com as startups. Você aprende muito, você toma todo o risco. Mas conheça os fundadores, né? Conexão mesmo, não é... Os fundadores gostam da tese. Entenda a tese, tá ok. Eu gosto da tese, então eu tive ali até... no boom ali até a saída, todos eles 7 ou 8 startups, todas elas tiveram saídas e graças a Deus eu ganhei dinheiro na maior parte delas ali e montei uma outra carteira agora, só para olhar a carteira, eu tenho uma startup de educação, EduTech ali, com o Fabrício e a Carmela Borges. Sou Code, com uma pegada de impacto, de diversidade, uma startup de saúde, uma startup imobiliária, uma startup de Big Data de tecnologia. Aí a tecnologia. E uma startup de mídia, que é o Canal Meio, porque eu queria continuar tendo a mesma coisa e fazer como é que vai ser o jornalismo no mundo da internet. E até hoje, muito pouca gente sabe como é que você viabiliza o jornalismo independente no tempo da internet. Verdade. Você sabe como é que faz um Netflix, como é que faz filme, como é que faz entretenimento, como é que faz, vamos dizer, o conteúdo mais de business, mais jornalismo, até hoje. Independente, né? Isso é difícil. Independente, que não está ligado. Uma época em que as notícias vêm pelo Instagram, vêm pelo TikTok da vida, imagina, né? Então, aquela curadoria, aquele jornalismo realmente independente é difícil poder fazer. Então eu fiz isso e aí eu queria ter mais 2 pedaços, porque eu sou generalista de fato. Uma pequena consultoria, que eu só faço consultoria pequena de coisas que eu gosto, ver consultoria complicada eu não faço. Então estou fazendo... Deixa para Accenture. Estou fazendo consultoria, por exemplo, para o mercado publicitário, para os órgãos do mercado publicitário. A reestruturação do SEMP e do CONAS são 2 órgãos. O mercado publicitário tem órgãos de autorregulação. Até porque, um rápido parênteses, você cuidou, dentro da Accenture, você tinha aquela vertical de mídia, tecnologia, etc. Tinha. Então a tua experiência nisso já vem de longa data. Já vem de longa data. A Accenture me deu 2 conhecimentos que foram muito importantes para toda a minha continuação. Uma, quando estava nascendo a internet, lá atrás, essa é conversa de muito tempo atrás, tinha que criar um grupo de tecnologia. E para você ser competitivo no mercado, não adiantava ir para o cliente uma pessoa de tecnologia que não conhecia a tecnologia aprofundadamente. Isso foi no século passado. Foi mesmo, né? Foi nos anos 90. Já se passaram 25 anos no século passado. E eu me voluntariei a liderar esse grupo, mesmo não sendo um tecnologista de formação. Eu liderei no Brasil e na América Latina. Então eu aprendi muito da base de tecnologia. Então até hoje, vamos dizer, em muitos conselhos, eu sou a pessoa do comitê de digital, do comitê de inovação, porque eu fui construindo esse conhecimento da tecnologia. E a última responsabilidade dentro da Accenture foi cuidar da área de telecomunicações. A área de telecomunicações, pessoal, os meninos que estavam escutando aqui, foi privatizado em 98, até ali era estatal. Então todas essas empresas que a gente conhece hoje, Vivo, TIM, Claro, as operadoras todas? Operadoras todas aí, não existiam naquela época.
Foi em 98, né? A 98. privatização. E a Accenture tinha 0 pessoas e 0 receita. Então eu cuidei desse grupo. Quando eu saí, tinha 1.200, 1.300 pessoas. Nossa. E hoje tem 5.000 e a Accenture Olha. ainda é dominante. Então essas duas experiências, que é tecnologia mais telecom, o Miguel sabe muito bem, são interrelacionadas. Total. E elas te dão uma base muito importante para você entender esse mundo novo, que agora tem inteligência artificial, tem todas essas coisas, mas a base está ali. Não daria para ter Netflix e você. Hoje, quando aparece o filme do Netflix lá e aparece a rodinha, você fica bravo. Porque está demorando. Pô, está demorando, não carrega e tal. Ninguém sabe quanto tempo levou para ter uma infraestrutura para chegar nisso, que entregava HD ou 4K, certo? Sem parar, numa conexão doméstica de 500, 300 megas, 500 megas aqui. Então cada muitas vezes. Isso, então é uma maravilha que hoje a gente toma como, quando não acontece, se fica bravo com a operadora e tal, mas é super importante. Você falou uma palavrinha chave, na verdade você não falou uma palavra chave, você falou 2 letrinhas chaves aí, IA ou AI, né? Você provavelmente não fez muita coisa de inteligência artificial nos teus tempos de Accenture ou até da Oracle, né? Já tem uns 10 anos que você está fora do estado? 13 anos. 13 anos já, né? Mas qual a sua percepção de alguém que conheceu bem o mercado, como ele é, né? O mundo real, né? E, obviamente, que você acompanha tudo isso hoje, porque você está nessas startups todas. Qual a sua percepção da inteligência artificial, Silvio? A inteligência artificial, com a chegada das ChatGPT, os ambientes de linguagem, é um salto absolutamente fundamental. A gente não percebe porque não veio tudo ainda. Ele está vindo aos poucos, está sendo complementado. Mas se a gente olhar, Miguel, a gente tem alguns saltos na história da tecnologia. Um primeiro salto na história da tecnologia foi quando veio o computador pessoal. A gente conseguia andar com o computador pessoal de um lado para o outro. O segundo salto foi a internet. O terceiro foi o smartphone. Verdade. O smartphone foi o iPhone. 2007, quando apareceu o iPhone. A inteligência artificial foi um arco. É um salto muito maior ainda pelo que ele vai trazer a hora que for completado todos. E a quantidade de dinheiro que a gente está vendo sendo investido. Então, nesse instante, a gente tem uma coisa de linguagem. A nossa brincadeira com o ChatGPT entra lá e ele responde em português. É só a ponta do iceberg. E todas essas coisas, a ponta do iceberg. Diria isso. Tem os agentes que fariam coisas independentes de você. Vai lá e me compra a passagem aérea mais hotel e você... E faz turnkey, né? Fecha a operação. Isso tudo está em andamento. Os agentes ainda não vieram e vai levar algum tempo para consolidar. Mas eu brinco assim, quando alguém põe uma quantidade de dinheiro tão grande em alguma coisa, vai acontecer. Então, se a gente olhar o nível de dinheiro que uma Microsoft, um Google, uma Oracle, uma Nvidia, todo mundo, aqueles números de 70, 100 bilhões de dólares de investimento em data center, Stargate, todas essas coisas, vai acontecer. Vai acontecer. Eu escutando muita gente no mercado que olhava e falava assim, olha, não acontece porque o poder computacional ainda não chegou nunca. Então a gente está... Mas a hora que chegar, vai chegar. Vai chegar. Então a gente está vivendo uma mudança muito mais significativa. Agora, não pode tomar essa mudança, que é uma mudança, é um salto, vamos dizer que não muito maior que os saltos anteriores, como se ele já aconteceu tudo agora. Então você vai ter decepção, você vai ter gastado dinheiro, e já tem li 2 relatórios recentes, um da Harvard Business Review e outro do MIT,
já dizendo que tem mais dinheiro sendo gasto dentro das empresas do que benefício. Eu li do MIT, é justamente isso. Então, no fundo, significa que o curto prazo você tem que dosar como é que você usa, pensando no longo prazo e fazendo os projetos de transformação do longo prazo. Se não fizer e não começar agora, para qualquer corporação, corre o risco de ficar atrasado. Então, você está me dizendo que é muito mais do que uma simples ferramenta. Minhas filhas que ainda estudam, né, os seus netos que o farão, vão estar vivendo com isso naturalmente. Eu acredito que vai estar embedded, vai estar dentro de praticamente todos os dispositivos, de tudo que a gente faz, que vai ser uma eletricidade, Silvio? Vai ser uma eletricidade. Como todos os processos que a gente viu, que num determinado instante parecem que não estão completos. Então eu conto sempre que numa reunião da Accenture em Orlando, nos levaram a ver uma experiência que cabearam todos de fibra ótica à cidade de Orlando, começo dos anos 2000, para fazer o que o Netflix faz hoje, entregar um on-demand ou coisa lá. Via cabo. Via cabo. Lá Mas já era um streaming? Tinha um streaming lá e funcionava muito mal. Ainda funcionava mal? Muito mal, porque o computador não... Mesmo por cabo? A telecomunicação não funcionava muito mal. Era a capacidade de processamento que era fraca? Fraco. Não entrava. Teve essa experiência e esqueceram dessa experiência. Mas eu vi a experiência que é a mesma experiência agora. Era porque, vamos dizer, o avanço da tecnologia não era o suficiente para fazer. Não tinha telecomunicação suficiente, não tinha computador, back-office suficiente. Vamos pegar quando a gente está vendo Netflix, Prime, coisa aqui, você pega um filme e você vai lá, para num determinado lugar, vê quanta gente no mundo, tem 300 milhões de assinantes no Netflix, no mesma coisa, que vai lá no computador, certo? Lá, e acha o lugarzinho seu lá e te devolve imediatamente. Como é que pode fazer isso? Tem que ter muita capacidade de processamento. Além da banda ter que ser larga. A banda tem que ser larga, em tudo. Então, uma história interessante agora que acontecendo nesse instante da mudança da tecnologia. A gente tem um problema quando a gente vê esporte na TV aberta e no streaming, porque tem um delay. Às vezes de 20 segundos, às vezes de 30 segundos. Então, se você está num prédio sai o gol, o cara gritou gol lá em cima. E o gol fala assim, que gol? E leva 30 segundos do futebol, é muito tempo, faz a jogada inteira. Nossa Senhora, dá até para passar o replay. Então, esse é um problema que eles precisavam resolver. Agora, a Globo, tentando concorrer, criou o GETV. O GETV é uma TV aberta da Globo no YouTube. Você imagine, há 5 anos atrás, 7 anos atrás, você chegar para os marinhos e falar, Marinho, faz uma TV aberta, certo, no YouTube, que é, de certa forma, considerado concorrente. Total. Concorrente. Eles fizeram TV aberta e o delay é 2 segundos. Eu vejo. Sério? Está nesse nível? Está nesse nível. Então você vê que mesmo esses problemas que aparentemente estão insolúveis, certo? Eu estava com a pessoa o vice-presidente financeiro numa reunião agora e falei, parabéns, como é que vocês conseguiram? Ele falou, tem toda uma tecnologia aqui para fazer, porque tem que subir, tem que descer, tem que ter uma nuvem, a CDN, esses nomezinhos aí todos que não precisa decorar. Não, esses 2 milhões de usuários únicos que a gente tem nos assistindo em todas as plataformas do Interforum, Silvio, com certeza a grande maioria deles não são nossos contemporâneos, né? Isso. Então eles sabem disso muito melhor do que nós, com certeza. Então, o que vai acontecer com a inteligência artificial? Projeta 10 anos, ela vai estar embedada em tudo. Na saúde, vou pegar um caso só. Não vai ter médico que vai trabalhar sem inteligência artificial. Nos exames, o diagnóstico dos exames, a combinação a evolução das curas, a geração e a produção de remédios, todas essas coisas vão acelerar de uma maneira com a inteligência artificial
que nós não vamos ir, e vai estar totalmente como a eletricidade. Hoje o streaming para nós, a gente entra lá, senta e como a internet, quando cai, você fica puto da... We take it for granted, como diria o americano, né? Take for granted. Então, é uma grande revolução, e pelo fato de estarem pondo uma quantidade muito grande de dinheiro, ela vai acontecer. Eu chamo isso daí de a inovação da força bruta. Peraí, deixa eu entender. Inovação da força bruta. Porque eu vou fazer o seguinte, hoje está num estágio que a linguagem faz bem, mas está faltando várias coisas para evoluir. Agora, a hora que você põe uma quantidade tão grande de dinheiro e entrega isso para pessoas muito competentes, estão brigando lá, um contratando recursos dos outros lá, o valor dos cientistas e de coisa. A competição é saudável. É saudável, vai acontecer. Não tem uma quantidade de dinheiro concentrada, e tem lá nos Estados Unidos, tem na China, né, os chineses estão fazendo isso, e vai ter mais em outros lugares do mundo, e nós estamos aqui hoje no Brasil concorrendo para ter data centers aqui. Verdade. Saiu o marco novo, novo de ter o data center, e seria muito importante que o Brasil se posicionasse. Então, a inteligência artificial, assim, vai chegar na inteligência artificial que tem consciência, todo mundo fica assim... AGI? AGI... Sei lá, é importante isso? Não. Há controvérsias, como diriam. Tem vários especialistas, cientistas críticos disso. Né? Exatamente, mas independente de chegar, o nível de aplicação da inteligência artificial vai ser tão poderosa que a gente nem imagina o que é a nossa vida na pessoa física, né? Como vai ser a vida das corporações. Projeta 5 a 10 anos na frente. Isso tudo que você está falando, Silvio, depende de gente. Né? E eu sei que você tem uma filosofia sobre a educação, e você é muito crítico ao sistema atual de educação, aquilo que nós fizemos lá atrás, né? A vida inteira, entendeu? Eu estudei em escola pública, fiz o científico como você, depois fizemos engenharia, e você tem netas, né? Um neto e uma neta, né? Que ainda estão longe de chegar nisso, e você começou cedo a tua carreira artística, né? E tem filho adulto, né? Eu ainda tenho um filho, também tenho as duas partes, e um filho adulto já com 37 anos, um netinho de 1 ano e meio. Mas eu tenho 2 filhas em casa, né? Do meu casamento com a Renata, que já são mais de 30 anos, você as conhece. Uma que está no 6º ano de medicina, com 22 anos agora. Ela tinha a vocação desde o início. Giovana queria ser médica desde os seus 12 anos de idade, assistia vídeos no YouTube de cirurgias, etc, etc. Eu diria que isso é a exceção. Porque a grande maioria, e vocês que nos digam, seus filhos, ainda não sabe o que quer ser feito já com os seus 17 anos, como a minha filha mais nova, que ainda está no ensino médio e não sabe o que vai querer. Mas só que no final do ano ela vai ter que fazer um vestibular e vai ter que escolher se eu quero ser... Obviamente que não mais médico, engenheiro, advogado, como na nossa época, como um leque um pouco maior, mas tem condições de um adolescente nessa idade? O que você acha que deveria mudar nisso, dentro da sua filosofia de experimentações? Que recado você daria para esses jovens, Silvio? Miguel, o recado que eu dou, e você introduziu bem, tem algumas exceção, que tem vocação. Então, vocação é música, vocação normalmente é esporte, vocação é algumas profissões como medicina. Medicina, você tem vocação e quer ser médico, e você vai ser médico, mas a grande maioria, 90% de todos os jovens, não tem uma vocação clara. E o que vai acontecer? Esses jovens que hoje têm 20 anos, 18 anos, 25 anos, vão viver 120 anos com certeza.
Com certeza. Muito provavelmente. Aqui é com certeza, porque o avanço da ciência e o avanço das tecnologias associadas à ciência, principalmente a inteligência artificial, vai encontrar cura para a maior parte das doenças. Mas isso não vale para nós, vale? Não, a gente já nós passou do fomos, ponto. nós já passamos fomos. do ponto. A gente tem que reencarnar. Já passou do ponto. Dá para reencarnar? É, Vamos reencarnar. Então, nós não vamos pegar. Eu vi uma apresentação no South by Southwest do Ray Kurzweil, que tem 78 anos e já está demonstrando um pouco da idade. E ele falou, eu acho que eu vou pegar. Bom, vai ser otimista assim. Eu acho que eu vou pegar. Não. E aí ele é um gênio, mas está sendo otimista demais. Ele faz um pouco brincando, mas ele contou lá que ele tinha uma tia de 98 anos e que contava para a tia esse negócio. A tia falou assim, pô, mas não dá para acelerar para eu também pegar? E ele falou, eu estava tendo essa conversa, deu uma semana e ela morreu. Então, não deu. Ele próprio brinca disso daí. Mas, vamos dizer, nós aqui, a chance é baixa, mas a de 18... Os jovens. A chance é muito alta. Então, viver 120 anos e vai viver com qualidade de vida. Com certeza, até 90, talvez 100 anos. Saúde. Depois, saúde, qualidade de vida. Porque essa é uma das duas coisas. Não é só você esticar a vida e curar as doenças, mas que você tenha uma vida com qualidade. E hoje, o que você tem de esportes, de remédios, os Ozempics, o Mondial da vida, que tem coisa que, no fundo, está te permitindo viver com qualidade. Quem tem isso, e no fundo vai ter que ter uma atividade, de alguma maneira, que vai mudar muito com o tempo, até 90 anos, não tem nenhuma necessidade de escolher com 18 anos. Então, qual que é a minha recomendação para vocês todos, o pessoal que está filmando aqui? Tenho muitas experiências diferentes, experiências de assuntos, de estudo, de forma de trabalho. Vou trabalhar numa empresa, vou ser empreendedor, quantos mais você quiser, até que você chegue em alguma coisa que você eu acho que eu posso ficar mais tempo aqui. E mesmo assim, o mais tempo, na minha opinião, não vai ser mais tempo igual eu, 26 anos, não. 27 anos. Provavelmente não. Da Accent agora tem 30 anos, 33 anos, não vai mais. Então a mudança vai ser o normal, você mudar muito mais e faz muito mais sentido. E você vai ter muito mais prazer. Então você não precisa sofrer e os pais não deveriam impor para você fazer o seguinte, faz aqui. Então o meu enteado tem que ser engenheiro como seu pai. O meu enteado faz cinema, tá lá em Boston, fez cinema, está editando. Na primeira vez que ele falou para a família, a Valéria olhou para ele e falou, cinema. Uma pessoa esclarecida, cinema. Não, aí olhou todo mundo, não, cinema. Se você olhar cinema hoje, o que vocês estão fazendo aqui, o nosso pessoal aqui, vocês estão fazendo conteúdo, estão fazendo vídeo. Então, o vídeo, o que ficou a importância de você gerar conteúdo para a empresa, conteúdo publicitário, conteúdo de entretenimento, junto com tecnologia e com o IA, virou outra coisa completamente diferente. É uma carreira super importante, você pode escolher o que é. E as opções, o leque de opções aumentou muito. Eu posso ser criativo, eu posso ser diretor, eu posso ser roteirista, eu posso ser engenheiro, posso ser técnico, posso ser editor. Virou uma outra coisa muito, muito importante. E a quantidade de conteúdo que se faz hoje, lá tem o YouTube, tem lá, que sobe hoje, mais filme, mais todos os formatos, é absurdo, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos fazendo conteúdo. Então mudou completamente. Então, a minha recomendação assim, não sofram. Assim, vai lá, não está gostando, muda. Não está gostando de novo, muda de novo. Não tem pressa, você vai viver 90 anos bem. Deixa eu te contar um caso. Nós estamos nessa conversa de amigos aqui, obviamente. A Giovana, minha mais velha, ela namora já há um bom tempo um rapaz que fez justamente isso. Ele é de família de médicos, o pai é médico, o avô era médico, o irmão mais velho é médico, etc. O tio é médico, etc, etc. Ele falou, chega de médico nessa família. Então ele foi fazer economia. Entrou no INSPER, bom aluno, etc.
estava no terceiro ano terminando, faltava mais um ano praticamente para ele terminar. Aí ele falou, não é disso aqui que eu gosto. Não é disso aqui que eu gosto. Tenho que mudar. No fundo, eu também quero ser médico. E ele fez o vestibular. Eu brinco que ele é o cara mais sortudo do mundo, porque ele entrou no vestibular junto com a minha filha e na mesma classe da minha filha. Ele não teria conhecido a Giovana se não tivesse feito essa opção. Então, essas mudanças fazem parte da vida hoje em dia. Né? Pode ser que você vá mudar e não vai encontrar uma namorada tão bonita quanto a minha filha. Né? A modéstia aqui também eu já deixei para as calendas, né? Mas a gente faz aqui no Itaqui, Silvio, você conhece, você já esteve aqui com a gente tem um projeto educacional gigantesco, gigantesco. E tudo isso que está aqui, que você está vendo, inclusive o celeiro que está ali atrás, que todos vocês conseguem ver aqui, é só a ponta do iceberg. É um projeto de 9 anos, entendeu? E que, no fundo, você já ouviu Adelson de Souza, meu sócio, parceiro de vida, que estamos junto a esses 35 anos que a nossa empresa já tem, desde que trouxemos a Byte para o Brasil em 1991, né? Vivemos isso tudo. Ele sempre fala que a educação arrasta. A educação e o exemplo arrastam, transformam e arrastam. Né? E você sabe da infância dele, ele não teve essa educação quando jovem, né? Terminou só até o ensino fundamental na época, e a escola dele é a vida. Então, baseado nestas experiências todas, nós trouxemos para cá a SPTech, que você deve conhecer, né? O Alessandro Goulart e a Bela Goulart, que faz um trabalho maravilhoso em tecnologia na nossa área. Você trabalha junto na Solcud, é investidor lá, é sócio lá, com o Fabrício e com a Carmela. O aluno estuda e trabalha. Então ele faz, ainda mais tecnologia, não adianta você só fazer o curso de tecnologia EAD e falar que eu vou sair programando e vai arrumar emprego aonde, né? Ele estuda e trabalha. E ele trabalha nos estágios onde os nossos parceiros todos, fica aqui mais um agradecimento a todos os parceiros do IT Fórum, por disponibilizar essas vagas de estágios para esses jovens que vieram numa situação realmente bastante adversa, né? E esse vestibular não é só técnico, né? Não é aquela prova do Mapofei que nós fizemos, leva em conta muito das condições de vida desses alunos, né? Muitos deles são arrimos de família, para eles estudarem full time no primeiro ano. Quando termina o primeiro ano, eles fazem o que a gente chama de um matchmaking entre as empresas que estão disponibilizando os estágios e os alunos. E é um matchmaking mesmo, para ver esse aluno cabe aqui, e é a própria SPTech, que é a nossa sócia, nós temos uma joint venture com eles, para fazer isso acontecer aqui no Distrito Itaqui também, faz o matching, né? Vamos usar uma palavra em inglês aqui para falar, Silvio Genesini tem perfil para trabalhar na Accenture. Então, Accenture, você disponibilizou uma vaga de estágio, está aqui quem vai ser o seu estagiário. E isso, Silvio, permite que esses jovens todos que passam pelo SPTech, já são mais de 1.200 pessoas fazendo isso, não tem evasão nenhuma. Cursos de tecnologia, você que está fazendo o curso de tecnologia, sabe que tecnologia não é para qualquer um. Você precisa gostar de programar, você precisa ter raciocínio lógico antes de mais nada. Senão vai ser muito mais complicado. A evasão nos cursos normais é muito alta, 60%, 70%. Você sabe qual é a evasão da SPTech depois de 4 anos para um profissional, para um estudante sair como analista de sistemas ou qualquer outro dos cursos que eles têm lá? 2%, Silvio. Quer dizer, zero. Porque você experimenta, você participa, você faz o estágio na sua empresa, você dentro da escola, você tem toda essa flexibilidade de, não, olha, meu negócio
é mais programação, meu negócio é mais análise. Esse tipo de coisa que a gente acredita bastante. Então, vem totalmente ao encontro do que você está falando, de que o ensino tem que ser não só o ensino médio, mas o ensino todo, inclusive o ensino superior, tem que ser repensado, digamos assim. Não, e você já tinha falado, e concordo totalmente, e aí eu até nem... o ensino hoje brasileiro e até internacional está totalmente desatualizado. Então, nós temos uma situação que você forma, tem as universidades públicas ali, que normalmente é uma pequena fração até de pessoas mais ricas, e tem as universidades privadas que formam para um currículo fechado e que não dão condição de que você saia tendo um emprego e mude de vida, e mude de patamar de vida e tenha uma ascensão social, que no fundo é isso. Quer dizer, o ensino deveria te dar o que você quer, quer dizer, se você tem interesses mais generalistas, ok, mas principalmente deveria dar esse acesso para uma carreira onde você mude, principalmente no Brasil, onde a classe média sofre bastante, tem a perspectiva de geração de renda muito claro em profissões que sejam profissões do futuro, como tecnologia. Perfeito. Então, Perfeito. a mudança do ensino tem que acontecer. Então, hoje nós temos aqui um volume, acabaram de publicar, tem mais alunos de EAD do que alunos presenciais. Eu vi. Dos 10 milhões, Pastor, tem 5 milhões de pouco. O ensino de EAD, o ticket médio do ensino de EAD é por volta de R$200. nossa, É absolutamente impossível você fazer uma educação de qualidade que não seja uma educação massiva, certo? Por isso. Então, tem alguém ali tentando um diploma, porque não está na expectativa de... E onde a evasão efetivamente é grande. Então, a reforma do ensino, a educação, ela leva tempo para fazer diferença, porque são anos, né? Para fazer, teria que consertar o ensino básico, fundamental, médio aí para melhorar, mas vamos dizer que qualquer lugar que você pegue faz com uma diferença absolutamente fundamental. E se a gente disser que nós temos menos do que o mundo, todo mundo diz aí, os STEM, Science, Matemática, Engenharia, etc., e que isso nos torna menos competitivo, então temos que começar a formação dessas para quem deseja e tem vontade, desde muito mais cedo. Então, o trabalho que estão fazendo, parabéns. eu vi um outro estudo recente também de que, em termos de formação universitária, college, undergrad, né? Em termos de volume, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas. O Brasil acho que é o quarto no mundo. China, Estados Unidos, Índia, esses países mega populosos, e depois vem lá. Mas a hora que você vê em referente, em percentual, em número relativo, não em número absoluto, nós estamos já bem para baixo de 28º, se eu não me engano, era o número lá. E a hora que você vai ver o que a gente faz com isso, que isso deveria trazer inovação, trazer iniciativa, trazer inteligência para nós. Nos índices de competitividade, nós somos 52 ou alguma coisa assim, 52º lugar, né? Então, concordo plenamente, Silvio, a gente tem que trabalhar alguma coisa. Dentro disso, Silvio, vou precisar de mais alguns conselhos seus, meu amigo. Até porque a gente já deve estar falando aqui há mais de 1 hora. Conselho, excepcionalmente, para você é de graça. Não, conselho se fosse bom, né? Mas você é realmente um case, porque você fez uma carreira executiva, você foi consultor, você foi executivo mesmo, tocando boom, presidente de empresas, e você é investidor, você está no conselho de tantas empresas. Para esse garoto que quer ser um consultor, tem 700 mil pessoas na Accenture e outras tantas. Meu filho, de uma certa forma, trabalha na Vanad, né, que também não deixa de ser uma consultoria, tem, o Advisory, né, que eles têm também. Obviamente que a Accenture é a
proprietária, digamos assim, né? A controladora da Avanade, uma parceria junto com a Microsoft. Que recado você daria para esse que quer ser um consultor? Eu acho que consultor é uma excelente carreira inicial, e talvez por muito tempo, porque tem muitas carreiras iniciais possíveis. Você pode ir para o mercado financeiro, onde dizem que você ganha mais, mas é mais pressionado, machucado. Eu vi escrito no material lá que estão trazendo da China um horário de trabalho que é 996, das 9 às 9 durante 6 dias por semana. 6 dias por semana. Não, tá louco, certo? Então, eu acho que no mercado financeiro, e talvez até em alguns projetos de E quantos anos de vida, de carreira aí? Então, tem várias alternativas de começo hoje, que dependendo da carreira que você está fazendo. Mas se você tem uma carreira ligada à tecnologia, à administração, a coisas similares, a consultoria é um bom início, porque a consultoria te dá, vamos dizer, experiência diversificada, permite você experimentar. Hoje as consultorias são muito bem estruturadas do ponto de vista de trazer inovação rápida. Então a CEO da Accenture disse assim... Global falou, ou você vira IA ou está fora. Eu vi isso. Ela acabou de fazer. Ou você é uma inteligência... Up or out agora. Eu não entendi AI se você or tem out. que virar o robô, tem que incorporar um IA dentro de você, tem que ter uma coisa aqui. Mas ela fez essa declaração. Ela tinha demitido algumas pessoas, que você tem que virar. Então a rapidez com que essas consultorias se mudam e continuam da auditoria, continuam consultorias tipo CIT do nosso amigo César Gon, que é excelente de fazer, que estará no Histórias da TI também. O César Gon tem a Rodolfo Eschenbach, você falou da Accenture, também estará conosco, Marco também. Marco Stefanini. Tem muitas consultorias hoje, as consultorias estratégicas, McKinsey, Bain, BCG, etc. Então, vale a pena, é um bom começo. Se você consegue passar, tem coisa assim, normalmente você recebe a pressão, os primeiros projetos, e tem uma experiência. E aí, provavelmente, você não vai ficar, ou quase com certeza, 26, 27 anos ou 30 anos, quanto eu e meus amigos. Provavelmente. Mas se você ficar 5 anos, se você ficar 7 anos aqui e depois for fazer outra coisa, vale muito a pena, e é uma boa alternativa. Hoje as alternativas são múltiplas, então essa é a boa coisa. E para aqueles todos que estão lá como profissionais de TI, dentro de todo tipo de empresa, sejam elas usuárias de TI, como a gente falava antigamente, né? Ou sejam elas as fornecedoras de TI, esses em funções executivas, né? Você aí, o que você recomendaria se você foi executivo de grandes companhias por quase 10 anos? Aqui tem 2 ou 3 coisas importantes aqui que a gente sabe bem. Quando você está numa empresa, e essas empresas têm uma área de vendas no mundo inteiro, principalmente no Brasil, muito importante. Então, desenvolver o seu lado vendedor, assim, vendas é nobre e é importante. Se eu fiz engenharia para ser vendedor, eu vou falar o que minha mãe falou para mim lá atrás, é isso que você está me falando? Vendas é importante, saber vender. Certo? Consultoria, produtos, tecnologia, qualquer coisa, né? O nosso amigo Adelson é um vendedor absolutamente nato para poder fazer. Então, vendas é nobre e é importante. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a capacidade de execução. Quando te dão uma missão, tem que executar bem. Por algum tempo, fala, se você é inteligente, se você tem visão, se você olha o futuro. Não adianta ter futuro. Eu vejo nas minhas startups, né, tem uma grande ideia, mas se não executar direito, não entregar, não vender, não tiver
tração, como pessoa, não tem. Então, essa é outra coisa. Execução é importante. E você diria, deixa eu abrir um parênteses rápido, que aquela que eu ouvi muitas vezes, eu só tive um emprego na vida, né, que foi uma multinacional químico-farmacêutica pelos 2 anos, logo que eu me formei, 6 anos como engenheiro, depois vim para dentro do CPD, no Centro de Processamento de Dados daquela época. Também é antigo. Isso também, mainframes, aquelas coisas todas, aquelas salas de vidro à prova de bala, né, para guardar aquele maquinário todo, e aqueles analistas todos que estavam lá dentro, aqueles especialistas em informática, que era o que se chamava, né? Na época do cartão perfurado, você vai lembrar disso. Aqui são as histórias da TI, a gente vai dos cartões perfurados até a inteligência artificial. Voltando, se você quiser ver, inclusive onde eu trabalhei, basta ir tirar um visto no consulado americano aqui em São Paulo, que aquele vidro à prova de bala que está ali, aquela janelinha onde você conversa com o funcionário do consulado que está do outro lado, daquele outro lado é onde eu trabalhei 6 anos da minha vida, e aquele vidro à prova de bala fomos nós que pusemos. Ali era o prédio da Sandosa antigamente, e continua lá. O consulado, na verdade, eu acho que foi para lá até por causa dessa infraestrutura toda proteção. Que tinha. Mas se não souber entregar, se você tiver só um sonho, a vision or a dream, a vision without an action, a vision without an action is just a dream, era o que eles me falavam. Exatamente. É isso? É isso, perfeitamente. A execução e entregar é absolutamente. Então, a resolução de problemas, se ser um bom executor, faz toda a diferença. E por muito tempo ficou meio que sem a devida importância. Hoje tem importância bastante. E por último, a atualização. Você precisa estar atualizado. Então, nos meus 70 e alguns anos, é uma das coisas que eu mais faço. Eu brinco que eu leio até bula de remédio, leio uma quantidade de assuntos, estou nas minhas startups, estou nos meus conselhos, e eu fico contente quando eu estou aprendendo uma coisa nova. Quando eu estou repetindo alguma coisa que eu já sei, eu começo a ficar triste. Eu falo assim, não estou aprendendo mais nada. Então, aprender coisas novas, cada dia tem coisa nova. Então, eu estou fazendo um projeto de IA para psicanálise. Criar um psicanalista com o IA é o mais difícil. O Freud explica, vai ser AI Expands, é isso? Provavelmente nunca vou chegar lá, ou vou chegar só na metade. Não tem problema, vamos chegar aqui para tratar saúde mental e tal. Mas é o lifelong learning. Mas esse aprendizado do que você faz, você fala assim, não, entra no ChatGPT, não dá para entrar no ChatGPT, você tem que fazer um negócio seu, você tem que programar, você tem que ter interface. Não pode ser raso, né? Não é raso, senão se faz igual todo mundo. É o pessoal que faz terapia com o ChatGPT. Então eu tomo desafios que são desafios. A linguagem mais complexa que tem é a linguagem da psicanálise, porque ela não é estruturada. Então é verdade, totalmente desestruturada. E para aquele jovem que está sonhando em ser empreendedor, Silvio? Seja, a experiência de empreender é muito boa. E um fenômeno interessante, Miguel, é o seguinte, quando eu comecei a investir em startup, os empreendedores eram meninos, 25 anos, 30 anos. A maioria até hoje, né? São, Mas agora já tem 40 anos. Tem uns 50 anos. Na startup de saúde que eu tenho, uma das coisas é uma médica de 50 e poucos anos. Então já estão ressignificando. Ressignificando carreira. Então é assim, se você não tem problema com risco, porque empreender tem risco, se você tem o desejo de empreender, empreenda. E não tenha medo se você vai fracassar. Certo? Muita gente que se deu bem e até tem valorização, fracassou 1, 2, 3 vezes, acertou na 4ª. E muita gente que faz investimento olha para coisa e fala assim, você já tentou 3 vezes e não conta como negativo, certo? Conta que você tentou fazer e que você aprendeu. Então, o empreender cada vez mais,
as relações com as corporações vão ser mais soltas, porque não vai ser a longo prazo. Você vai trabalhar com mais liberdade e um pedaço de trabalhar com liberdade é empreender. Então, eu recomendo, não tenha medo de empreender. Falhar faz parte. Falhar faz parte, total. Você falhou, Silvio Genesi? Muitas vezes. Muitas, falhei na minha carreira, certo? Perdi oportunidades de carreira. Eu normalmente trato as pessoas bem. Estava contando Sem dúvida nenhuma. que uma das coisas que eu mais valorizo... Ser reconhecido por isso. Quando alguém encontra comigo, passou pela minha vida e falou, olha, você foi meu chefe, você trabalhou comigo e você fez diferença na minha vida. Eu ganhei o dia, ganhei a coisa, e acontece sempre. Então, mas tem gente que eu tratei mal, num determinado instante. Não devia ter feito. Teve entregas que eu fiz mal feitas. Teve situações que eu demorei para mudar. E você aprendeu com isso? Aprende-se muito com isso e de reconhecer. Eu não tenho nenhum problema nessa situação eu fui mal. Para os jovens, eu tenho ouvido muito Scott Galloway. Carequinha, mesmo corte de cabelo que a gente ele corta o dele lá em Nova York, ele é da NYU. Na verdade, ele está morando em Londres já há algum tempo, deve ter um barbeiro bom lá também, que faz o mesmo corte aqui. Ele sempre brinca com essas duas coisas da paixão e o talento. Ele sempre diz que o cidadão que fala para um jovem, follow your passion, entendeu? Siga a sua paixão, é porque ele já é bilionário, ele ganhou dinheiro com sangue, suor e lágrimas, fazendo outras tantas coisas, etc, etc. E ele defende que o que você tem que seguir realmente é aquilo que te faz diferente, aquilo que você faz muito bem e que vai te dar um diferencial. Ou seja, ele fala follow your talent, para seguir o seu talento. A paixão ou o talento? O talento, eu concordo 100% com ele. Quem diz, e muita gente diz ainda aqui, vai para o lugar que você está contente, está apaixonado, está feliz, está errado. Certo? Tem um negócio, felicidade no trabalho, segurança psicológica, tem todo um movimento aqui. Está errado, porque a maior parte dos trabalhos, principalmente em corporação, você não vai ser feliz todo o tempo, tem pressão, tem coisa aqui, e nem vai ser apaixonado pelo seu trabalho, a não ser que você seja um músico, que você seja alguma coisa que fora disso daqui não é a paixão. Certo? Dá trabalho, se você fala, e tem esse negócio, se você encontrou algo que você está apaixonado, você vai funcionar. Está errado, eu concordo totalmente. Vá atrás do que você faz bem. E aonde você faz bem, você vai encontrar o caminho. Tem determinadas coisas adjacentes que você não faz tão bem. E que você fala assim, putz, eu queria aprender um pouco mais desse assunto, porque ajudaria no meu coisa. Tem que fazer algum esforço. Não pode ficar tão estreito aqui, você precisa fazer esforço. Mas o talento vale mais do que qualquer coisa. Vai aonde você vai ser reconhecido e faz bem, e se está, vamos dizer, tem conflito, ou tem pressão, ou tem coisa aqui, mas quer dizer, imagine um time de futebol com o técnico lá, não tem pressão. Um dia se perde, outro dia você ganha, outro dia você vai triste pro vestiário. As árvores não crescem até o céu, como diria, né? Não, imagina. Peter Drucker, né? Todas as histórias são histórias de altos e baixos ali, mas não... Então eu concordo totalmente com ele. Não procure felicidade e paixão no trabalho. Muita gente está escutando, não concorda, tem todo direito aqui, a gente está vivendo coisa aqui, certo? De fazer aqui. Procure o caminho aonde o seu talento, as coisas que você faz melhor, vai ser melhor reconhecido. Eu fecho com o seu sósia lá, totalmente. Scott Galloway. Silvio Genesini, plano para os próximos 70 anos, já que nós passamos dos 70. Eu tenho uma teoria que você não deveria parar. Eu tenho amigos que pararam e estão vivendo bem. Eu acho que eu vou me transformar mais uma vez, fazendo um pouco menos de coisa
eu tenho cidadania italiana, então minha filha já passou uma temporada na Itália em que eu ia 7, 8 vezes por ano para lá. Eu queria passar algumas temporadas lá, tipo primavera e outono, que são os mais civilizados. Mas para comer pasta e tomar vinho, porque eu também sou italiano, hoje eu quero ir para a Itália para comer pasta e tomar vinho. Mas eu faço, não tem problema fazer um vídeo lá. Ah, para fazer também. Fazer um vídeo lá, criar alguma coisa. Tem uma outra coisa que você sabe também, o meu quarto pedaço ali foi filantropia. Eu sou conselheiro do Gerando Falcões há 10 anos, pro bono, e é uma experiência. Então, também recomendo que vamos dizer, façam um pedaço, vocês tenham uma conexão com quem vocês acham que faz sentido. Duas coisas aqui, tudo pode ser coisa. Ter relação com startups, com inovação, e façam alguma coisa que tenha alguém, um empreendedor social, e hoje tem empreendedores sociais, o Edu Lira é um, maravilhoso, magnífico, mas tem outros no Brasil, em que você tenha uma conexão e ofereça para ele o que você tem de melhor. Então eu não vou lá junto com ele na favela, eu não vou coisa aqui, mas eu vai ajudar nisso. Eu ajudo ele a se estruturar, eu ajudo ele em vários processos. Então isso de você ter um pedaço que é trabalhar com instituições sociais sem fins lucrativos e com empreendedores sociais é outra coisa que eu quero continuar fazendo. Então eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje, menos coisa, poder vir aqui, poder fazer a confraria do vinho com o Adel. Sem dúvida. Nós temos uma confraria maravilhosa aqui. Sem dúvida. Quero continuar fazendo isso e estar ativo até onde for possível nos próximos 70 anos. Legado para seus filhos, enteados, netos, além da herança financeira, né? Obviamente que eu não vou deixar. Que isso não é o principal ponto hoje em dia. Eu já disse para eles que eu não vou. Eles não têm que. Que aí não é legado, né? Isso não aí é herança. Exatamente. Mas que o trabalho é bom e é importante. Então existe, eu acho que uma ética do trabalho que é trabalho no formato que você e que você tem que ter aspiração, ambição na vida para as coisas que você quer fazer. E que você tem que ter uma relação com as pessoas que seja uma relação decente. Então nós estamos vivendo um mundo muito polarizado, que as pessoas não aceitam opiniões contrárias. Então a gente tem que voltar a criar um mundo em que a gente consiga ter opiniões diferentes. E eu costumo dizer, quando a gente começa a ter alguns amigos, mas a gente vai discutir e não vai precisar convencer o outro, certo? Eu posso continuar tendo a mesma opinião, você pode continuar tendo a mesma opinião e não tem problema nenhum. A gente tem que fazer. Mas eu acho que esse lado humano e como você trata as pessoas, como você lidera, é muito importante. Faz total diferença. Então, essa é a vida que eu quero continuar tendo. Como gostaria de ser lembrado para a gente encerrar essa nossa conversa, Silvio Genesini? Eu gostaria de ser lembrado pelo que as pessoas que eu fiz diferença na vida falam de mim. Que quando eu trabalhei com elas, eu fiz diferença na carreira delas e que eu contribuí para a evolução. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Eu acho que eu aprendi muito, eu tenho satisfação no que eu estou fazendo, mas eu acho que fui bem sucedido nas coisas que fiz, mas eu acho que as conexões pessoais que são duradouras são as que mais valem sempre. Meu amigo Silvio Genesini, muitíssimo obrigado por ter aceito participar do Histórias da TI. E para você que nos assistiu, de coração, agradeço muito. Toda essa conversa, pedaços dela, vai estar em todas as plataformas do iteforum.com.br. Conto com vocês para o próximo episódio do Histórias da TI. Até lá!